Olá, meus prezados alunos da Faculdade Evangélica de Goianésia. Sejam todos bem-vindos a essas videoaulas de Direito Tributário 1. Sem mais delongas, tema da aula: limitações constitucionais ao poder de tributar. Eu recomendo que você acompanhe essas aulas com os slides. Na edição do vídeo, na medida do possível, eu vou colocar os slides ao lado, mas é bom que você esteja com seu material, com seu caderno, para fazer as anotações. Ok? Sem delongas, vamos avante. A base constitucional do tema em estudo, limitações constitucionais ao poder de tributar, está nos artigos 150 a 152 da Constituição Federal. Percebam que limitações constitucionais ao poder de tributar ou limites ao poder de tributar é um gênero que compreende duas espécies. Nós temos princípios constitucionais, que podem ser explícitos ou implícitos, e nós temos as imunidades. Então essa é a primeira noção. Quando se fala em limites ou limitações constitucionais ao poder tributar, nós estamos diante de duas realidades: os princípios constitucionais tributários, que podem ser explícitos ou implícitos, e as imunidades. A doutrina de Ricardo Alexandre costuma apresentar esses princípios que estão aí no slide que te acompanha: princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade nonagesimal, princípio do não confisco, princípio da liberdade de tráfego, princípio da uniformidade geográfica da tributação, princípio da vedação à utilização do IR como instrumento de concorrência desleal, princípio da vedação às isenções heterônomas, princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino e princípio da exigência de lei específica para concessão de benefícios fiscais. É importante que vocês tenham em mente o seguinte: já se tornou popular na dogmática aquela distinção, conhecida distinção entre regras e princípios. Não é o caso de nós fazermos uma análise pormenorizada dessa diferenciação. Vocês sabem que as regras, elas obedecem ao critério da subsunção, enquanto os princípios obedecem ao critério da ponderação. Então tem estrutura normativa distinta. Não vem ao caso de apresentar para vocês esse detalhamento teórico. É importante que você saiba o seguinte: no que diz respeito a esses princípios que nós vamos estudar, alguns são rigorosamente princípios, cuja aplicação admite técnicas de ponderação. Agora, alguns princípios não são, a rigor, princípios. Seria correto falar-se em regra. Por exemplo, princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade nonagesimal. A rigor, quando você verifica o conteúdo normativo desses princípios, você vai perceber que não há a possibilidade de ponderação. Ou você aplica ou você não aplica. É dizer, ou o tributo se sujeita ao princípio da anterioridade ou ele não se sujeita. Okay? Uma questão se impõe: qual é a natureza jurídica dos limites constitucionais ao poder de tributar? É uma pergunta recorrente em provas de concurso público, inclusive provas orais. É importante você saber qual é a natureza jurídica dos limites constitucionais, ou seja, das imunidades tributárias e dos princípios constitucionais tributários. Resposta: a natureza jurídica é de direito fundamental individual do contribuinte. E nesse sentido, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as limitações constitucionais ao poder de tributar não podem ser objeto de supressão por meio de emenda à Constituição, tá? Porque são cláusulas pétreas. Entenda, limites materiais ao poder de reforma. Aí você verifica no artigo 60, parágrafo 4º, essa regra, Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Doutrina e jurisprudência
entendem que o poder de tributar, apesar de manifestar o poder de império do Estado, consubstancia uma relação jurídica e não uma mera relação de poder. É muito importante que você parta desse pressuposto. A relação tributária entre o contribuinte e o Estado não é uma relação de poder, é uma relação jurídica. E se é uma relação jurídica, trata-se de uma relação que é regulamentada pelo direito. O Estado pode muito, mas ele não pode tudo. Nós vamos perceber daqui a pouco, por exemplo, para se exigir tributo, é necessário uma lei que o faça. O Estado não pode exigir tributo sem lei. E tem outras determinações constitucionais que condicionam o exercício do poder do Estado de tributar os contribuintes. Então, nunca se esqueça dessa importantíssima informação. A relação tributária que se estabelece entre o poder público e as pessoas físicas e jurídicas é uma relação jurídica e, portanto, limitada pelo direito. É importante que você perceba, conforme está aí no slide, que o poder de tributar estatal, ele pode legitimamente restringir dois direitos fundamentais, individuais do contribuinte, a liberdade e a propriedade. E como se trata de restrição a direitos individuais, conforme eu disse para vocês agora há pouco, essa limitação estatal, ela só se legitima se ela respeitar todas as balizas impostas pela Constituição. Outra pergunta que se impõe. O rol de limites constitucionais ao poder de tributar, constante do capítulo dedicado à disciplina do Sistema Tributário Nacional, é taxativo ou meramente exemplificativo? Percebam, a redação do caput do artigo 150 diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tributos. Vamos retornar à questão. O rol de limites constitucionais ao poder de tributar, ele é taxativo ou meramente exemplificativo? Muito fácil responder. Se o dispositivo constitucional que inaugura o capítulo dedicado às limitações constitucionais ao poder tributar, ele se inicia com a seguinte redação: sem prejuízo de outras garantias. Repito, sem prejuízo de outras garantias. Minha gente, evidentemente se trata de um rol meramente exemplificativo. Se é sem prejuízo de outras garantias, significa que o dispositivo não exaure todas as garantias constitucionais asseguradas ao contribuinte. A pergunta, muito importante também, que é muito recorrente: é possível emenda constitucional que tenha como matéria a disciplina dos limites constitucionais ao poder de tributar? Você poderia, em uma interpretação rápida e refletida, responder: não, absolutamente não. Porque se os limites constitucionais ao poder de tributar consubstanciam garantias ao contribuinte e ostentam a natureza jurídica de cláusula pétrea, não poderá ser objeto de emenda à Constituição. A resposta está equivocada. Não é esta a resposta. Então, como que eu devo responder à questão? É possível emenda constitucional que tenha como matéria a disciplina dos limites constitucionais ao poder tributar? A resposta é sim, plenamente possível. Desde que a PEC, proposta de emenda à Constituição, não tenha por objeto mudanças tendentes a abolir o que está enumerado no rol de garantias. Então perceba, se uma PEC quiser ampliar um direito, regulamentar de forma mais explícita um direito, ou às vezes até restringir o exercício de algum direito sem suprimi-lo, isso é plenamente possível. Por exemplo, o STF considerou a emenda constitucional 3 de 1993 inconstitucional. Por quê? Essa emenda, ela tentou autorizar a criação do IPMF, que é o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, tá? Que deu origem à CPMF hoje extinta. Tá? E essa emenda à Constituição, ela excluiu o IPMF
da regra da anterioridade anual. Tá? Isso aqui foi objeto de julgamento da ADI 939, relatada pelo então ministro Sidney Sanches. Agora, a emenda constitucional 42 de 2003, ela estendeu genericamente aos tributos, como regra que comporta exceções, a exigência da observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, que nós ainda vamos estudar, antes previsto só para as contribuições sociais. Explico. Com a redação original da Constituição de 1988, o princípio da anterioridade nonagesimal, ele era previsto só para as contribuições sociais. Artigo 195, parágrafo 6º ou 7º. A emenda constitucional 42 de 2003 estendeu essa previsão como regra para todos os demais tributos. Ou seja, essa previsão ela não pôde ser reputada inconstitucional porque ela ampliou uma garantia ao contribuinte. Quando nós estudarmos o princípio da anterioridade tributária, nós vamos entender que ele se subdivide em anterioridade anual ou de exercício e em anterioridade nonagesimal. Antes dessa alteração, a emenda constitucional 42 de 2003, nós só tínhamos a anterioridade anual. Isto é, se o poder público, por meio da União, do Estado, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, instituísse um novo tributo ou tornasse mais oneroso, esse novo tributo instituído ou mais oneroso só poderia ser exigido do contribuinte no exercício financeiro seguinte. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos agora em março de 2020. Se o poder público expedir uma lei majorando um tributo ou criando um tributo novo, esse novo tributo majorado ou esse novo tributo instituído só poderá ser assim exigido do contribuinte a partir do exercício financeiro seguinte, 1º de janeiro de 2021. O que a emenda constitucional 42 de 2003 fez? Além da anterioridade anual ou anterioridade de exercício, acrescentou-se a anterioridade nonagesimal. Então vamos imaginar que nós estivéssemos em outubro de 2020. Vamos imaginar dia 10 de outubro de 2020. E o poder público instituiu um novo tributo. Poderia ser cobrado esse novo tributo a partir de 1º de janeiro de 2021? Resposta: não. É necessário aguardar, além do próximo exercício financeiro, um lapso temporal mínimo de 90 dias entre a publicação da lei e a exigência. O que essa emenda constitucional 42 de 2003 foi isso, tá? Exigir que, além da observância da anterioridade de exercício, a observância da anterioridade nonagesimal, antes prevista só para as contribuições sociais. Então percebam, trata-se de uma emenda à Constituição que alterou matéria tributária, que interferiu nos limites constitucionais ao poder tributar. Mas como ampliou essa garantia aos contribuintes, não há que se falar em inconstitucionalidade. Nós vamos falar agora do princípio da legalidade. A base constitucional é o artigo 5º, inciso 2, e o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. No próximo vídeo, até lá!